Bom dia, meus amados do 8º ano. Aqui mais uma vez de uma forma um pouco diferente, tá? A aula dessa vez vai ser um pouco diferente e também nossa aula vai ser só na quarta-feira, pois dessa vez eu vim gravar no estúdio do colégio, aí por isso que eu estou gravando dessa maneira, mas não vai deixar de ser uma aula muito importante para vocês. Meninos, a nossa aula de quinta-feira, correção de exercício, também vai ser por aqui, não vai ser ao vivo, ok? Vou mandar gravada para vocês. Caso haja uma mudança e eu precisar fazer a aula ao vivo, eu mando informar, mas de antemão vai ser gravada, pois nesse mesmo horário vai ter uma reunião no colégio, e eu não vou poder estar ao vivo com vocês, tá? Vamos começar a aula. Prazer estar com vocês, amores. Doenças causadas por protozoários. O que vai acontecer? Esses tipos de doenças são muito importantes para o conhecimento de vocês. O que eu fiz? Eu já fiz uma nova divisão. A gente viu doenças bacterianas e virais. Existem agora mais 2 tipos, que são doenças parasitárias e doenças fúngicas. Essa nossa aula de hoje, só as doenças parasitárias. Na próxima segunda-feira, a gente vê a importância dos fungos, tanto como causadores de doenças, como importância para o nosso dia a dia, para a nossa vida, tá? Hoje a gente vê apenas os protozoários, características, importância e as doenças provocadas por eles. Bom, alguns protozoários são parasitas e causam sérias doenças em nós, seres humanos. Muitas delas são endêmicas. O que é isso? Doenças epidêmicas são doenças que acontecem em uma certa região, que acontecem naquele instante, durante um curto espaço de tempo. Se essa doença persiste por mais tempo nessa mesma região, dando muito trabalho para combatê-las, elas saem de doença epidêmica para endêmica, quando o tempo fica mais demorado. No caso, essas doenças parasitárias são assim. Algumas, elas se tornam endêmicas. Em algumas situações de zona rural do país, tem algumas doenças que a gente vai ver lá na frente, por exemplo, a esquistossomose, elas ocorrem a todo tempo, são doenças endêmicas, que acontecem por um longo período de tempo. Algumas são causadas por picadas de mosquito, como a malária e a leishmaniose, ou picada de percevejo, como a doença de Chagas, que é um inseto extremamente maior, ele é um tipo parecido, não é igual, mas é bem parecido com uma barata, sendo menor do que uma barata. Existem as contaminações por alimentos e por água. Essa água não é a água de beber, é a água em banhos de água parada, é água doce, em banho em lagoa, banho em açude, como, por exemplo, a amebíase e a toxoplasmose. Existem doenças parasitárias que podem ser ocorridas pelo contato sexual, como é o caso da tricomoníase, tá? Vamos ver uma delas, doença de Chagas. Doença de Chagas é causada pelo percevejo, né? Ele provoca picadas na pessoa dormindo. Uma pessoa dormindo, ele provoca picada. Esse percevejo, no caso, está contaminado pelo Trypanosoma cruzi, e ele pode fazer com que o parasita adentre na corrente sanguínea, provocando a doença, e vai se alojar lá no coração. Vamos ver?
é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. Ele foi descoberto a primeira vez em 1909 pelo cientista brasileiro Carlos Chagas. O termo cruzi deve-se a Oswaldo Cruz, grande cientista brasileiro responsável por campanhas de erradicação de doenças, como a peste bubônica, causada por uma bactéria causada por ratos. Na época, o Trypanosoma cruzi se locomove por meio de flagelos. Vocês estão observando aí no slide à direita, flagelos são estruturas em forma de filamento, eles são compridinhos e eles se agitam como fosse chicote, dando chicotadas. Ele pode ser transmitido, pelo inseto barbeiro que está infectado por esse Trypanosoma. O protozoário também pode ser transmitido pela transfusão de sangue, porque se uma pessoa está infectada, ela não sabe, não desenvolveu a doença ainda, ela vai participar de transfusão sanguínea de uma pessoa para outra, a pessoa que vai receber o sangue dele também ficará com o sangue infectado. O que acontece? O Trypanosoma, o protozoário, ele fica rodando no sangue durante anos. Ela é uma doença que ela não se manifesta rapidamente. Ela fica circulando pela corrente sanguínea da pessoa e vai se alojar no coração. Ela vai fazer família lá no coração. Passam-se anos, aquela família se formando, o coração, pelo fato de estar com uma ocupação, está ocupado por essa população, ele vai crescendo, e chega uma hora que a doença aparece. Aí já fica praticamente sem jeito, porque ele fica ele fica com o coração crescido e não tem mais jeito a não ser um caso de transplante. Ele também pode contaminar as pessoas por alimentos, contaminados por fezes, mal lavado, maltratado, mal cuidado, ou pela transmissão sanguínea da mãe contaminada para o feto. Essa transmissão pode ocorrer na hora do parto, tá? Se houver uma troca sanguínea entre eles. O inseto vetor da doença de Chagas se alimenta do sangue, é chamado de barbeiro, porque mais antigamente ele só ataca essa parte do pescoço que está externo na hora ele ataca a pessoa dormindo e fica com essa parte externa, por isso que ele é chamado de barbeiro, porque ele atacava a região da barba. Normalmente pica o rosto das pessoas. E essa pessoa pode adquirir o protozoário, o barbeiro pode adquirir o protozoário através do sangue infectado de cães e gatos ou animais silvestres, como tatu, gambá, roedores, ou de uma outra pessoa doente. O barbeiro pode picar a pessoa doente, suga o sangue contaminado, ele fica contaminado, pica outra pessoa saudável, passa o sangue e passa o que está dentro dele, aquele sangue absorvido, contaminado, ele passa para outra pessoa e assim vai fazendo contágio. Quando o indivíduo se coça, o protozoário penetra nessa ferida e chega até o sangue, podendo atingir órgãos como coração e cérebro. Pode ser que o Trypanosoma se aloje no cérebro, mas é mais difícil. Normalmente, ele se aloja no coração do paciente, onde depois de anos manifesta a doença de Chagas, em homenagem ao cientista Carlos Chagas. O barbeiro abriga-se nas frestas de parede de casas de taipa. Casas de taipa são aquelas casas feitas com varas e barro entre eles, vão levantando as paredes. O barbeiro vem, ele se aloja em buraquinhos que estão nesse barro. O controle da doença é feito através de ações do governo. É preciso pesquisar a presença do transmissor nas habitações em situação de risco e eliminá-lo com inseticida.
A construção de casas de alvenaria, isso tem melhorado muito essa questão, pois as casas de alvenaria, o besouro barbeiro não consegue fazer residência lá, porque ele não consegue fazer tocas, né? Ela evita a presença do inseto, ajuda no combate às casas de alvenaria. É preciso manter fiscalização dos bancos de sangue para evitar a transmissão pela transfusão de sangue ou dos transplantes de órgãos. Também pode acontecer por alimentos mal lavados, mal higienizados. A contaminação de bebês pela placenta da gestante ou pelo leite materno também poderá acontecer. Nas ilustrações, vocês veem à esquerda o mosquito barbeiro, onde ele é grande, de bom tamanho, e ao lado você vê o Trypanosoma cruzi, perto das hemácias sanguíneas, onde eles têm forma de filamento e em forma de chicote. Leishmaniose cutânea. Essa leishmaniose cutânea, aí, no caso, ela já atacou a pele de um ser humano, mas ela é muito mais evidente nos animais. A leishmania, ela é mais evidente principalmente em animais domésticos, cachorro, gato, onde existe a necessidade de sacrificar o animal. O animal não é muito difícil conseguir a cura de um animal com leishmaniose. No Brasil e em outros países da América Latina, eles existem de dois tipos. Leishmaniose tegumentar americana, que provoca feridas na pele e nas mucosas da boca e do nariz, e a leishmaniose visceral, que ataca órgãos internos. A tegumento é pele, ataca a parte externa. Visceral, vísceras, ataca a parte interna. Existe essa diferença. Bom, a leishmaniose visceral ataca vários órgãos internos e diminui muito a capacidade que o organismo tem de reagir a infecções, porque prejudica a imunidade do paciente, prejudica o sistema imunitário. O paciente poderá apresentar febre baixa, anemia, aumento do volume abdominal e emagrecimento, onde muitas vezes essa doença é confundida com leucemia. Será letal se houver demora de tratamento, que é letal, morte. Ela será mortal se houver demora no tratamento, e se houver uma mera suspeita, será necessário o exame de sangue ou retirada de um pouco de medula óssea para identificar o protozoário, que é a leishmania. O causador leishmania, né, que eu já falei, que é um flagelado, ele tem um flagelo que ajuda no movimento dele, é transmitida pela picada do mosquito palha ou biringuis. Esse inseto coloca ovos em regiões úmidas, em galinheiros ou terrenos cobertos com folha, que tem bastante umidade. Ele é essencial manter essas áreas sempre bem limpas, bem higienizadas, principalmente nas chácaras, né, nos sítios. Os cães domésticos podem ser infectados, onde emagrece bastante, apresentam descamação da pele e feridas que não cicatrizam, que é a leishmaniose tegumentar, que é a leishmaniose de pele. A identificação da doença em cães ocorre por exame de sangue, mas eles podem se proteger do ataque desse protozoário através de coleiras repelentes. A prevenção se dá pelo controle dos mosquitos, limpeza rigorosa dos locais e uso de repelentes. O SUS, que é o Sistema Único de Saúde, oferece diagnóstico e tratamento gratuitos contra a leishmaniose humana. Toxoplasmose. Ela é uma doença que está muito em evidência, pois se tem estudado muito sobre ela. Ela é uma doença onde muitas mulheres grávidas podem adquiri-las,
e elas podem passar algumas sequelas para o bebê, principalmente sequelas dentro do olho, né? Que é onde provocará problemas de visão futuras quando o bebê se tornar um adulto. Vamos ver agora, nesse momento. A culpa não é do gato. Toxoplasmose, muita gente associa ao gato, aos pombos e a alguns tipos de animais, mas a culpa não é dele. A forma mais comum de contrair toxoplasmose é pelos alimentos mal cozidos. Quem gosta de carne crua ou carne mal passada, cuidado com a procedência. É melhor comprar sabendo a procedência dessa carne ou também de vegetais. Vegetais têm que ser lavados com gotinhas de cloro, com gotinhas daquele material que tem supermercado para lavá-los. Porque um vegetal mal lavado pode ser um transmissor de toxoplasmose. Você só contrai toxoplasmose de um gato se você, por acaso, se alimentar de alguma coisa que esteja contaminada com fezes do gato, ou seja, alguma coisa que estiver mal higienizado e pode estar contaminado com fezes de gato. Ninguém come fezes de gato, certo? Então, continue com o seu gato durante todo esse processo, acompanhando sempre as campanhas de vacinação de animais. A toxoplasmose é uma doença infecciosa causada pelo Toxoplasma gondii. Ela infecta grande variedade de aves e mamíferos, incluindo o ser humano. O contágio pode ocorrer principalmente de 3 maneiras: por ingestão de carne crua mal cozida ou de animais parasitados, como porco, boi, carneiro. Ela pode ocorrer pela ingestão de água e alimentos contaminados com cistos. São uma espécie de caroços, tá? São umas bolinhas brancas que tem no alimento. Tem que prestar muita atenção. Muitas vezes esses cistos são provenientes de fezes de gato. Quando mulheres contaminadas passam o protozoário para o embrião até o 6º mês. Por que até o 6º mês? Porque a partir disso o bebê já está formado, o bebê já está com todas as suas estruturas, então ele não consegue mais adquirir nada que possa atingir o seu sistema nervoso, o seu sistema esquelético, dentre outros. Não é transmitida diretamente de um indivíduo para o outro, exceto na gestação até o 6º mês. Em alguns casos, o doente não apresenta sintomas de toxoplasmose e em outros casos pode acontecer a febre e o aumento dos linfonodos. Meninos, os linfonodos são essas linfas que nós temos de proteção aqui. O que são os linfonodos? Essas linfas incham, formam edema e a pessoa fica sentindo como se fosse nódulos, né? Nódulos, caroços aqui. O médico tem que ver porque muitas vezes é confundido com linfomas, são doenças que podem ser malignos ou benignos, a gente vê isso no outro momento. Em geral, a toxoplasmose desaparece sem nenhuma consequência para o organismo. Agora, pode haver lesões, que eu falei anteriormente, nos olhos e em outros órgãos, mais comumente nos olhos, tá? Se o bebê, o embrião pegar da mãe, o toxoplasma gondii atingir o bebê dentro da barriga, pode provocar lesões na mácula ocular e a pessoa, e quando esse bebê nasce, quando nasce o bebê e cresce na fase adulta, ele pode apresentar perda de, não é a perda total, perda de parte da visão, em torno de 30%. A prevenção consiste em evitar o consumo de carne mal cozida, de novo, lavar bem as mãos depois do contato com o animal. Vocês, crianças que gostam de cachorro, de gato, não é proibido brincar, porém, depois façam a higienização
do seu corpo, pelo menos das suas mãos, depois do contato com animais ou depois de brincadeira com terra. Principalmente meninos que gostam de jogar uma bolinha no espacinho que tiver. Façam a higienização do corpo depois da brincadeira. Por quê? Porque essa parte de terra, elas podem, animais sem procedência podem ter ido lá, podem ter feito suas necessidades fisiológicas e, por má percepção desses garotos, podem entrar em contato e ficar contaminados, certo? As mulheres grávidas que desenvolvem a doença correm sério risco de transmiti-la ao feto, porque esse feto poderá apresentar lesões no cérebro e em outros órgãos, como eu já falei, olhos. A mulher que pretende engravidar deve realizar um exame específico da toxoplasmose. Se ela convive com gatos, deve avisar o médico, para que esse médico possa orientá-la devidamente. A amebíase é outra doença parasitária, tá? Todas essas doenças são provocadas por parasitas. Parasitas pertencem ao reino protista, que é o reino dos protozoários. A amebíase, ela é causada pela entamoeba histolística, ela é um protozoário que apresenta pseudópodes. Pseudópodes é o que a gente chama de falsos pés. Falsos pés são essas estruturas que vocês estão vendo aí na imagem do lado direito, são estruturas que elas meio que se assemelham a um ovo estrelado. Elas ficam com essas ondinhas, com esse tipo de tentáculos, onde ela vai se movimentando. É um material mole e ela possui esses pseudópodes, são expansões na célula que auxiliam para capturar alimento e para se movimentar. O contágio ocorre ao ingerir alimentos e água contaminados por cistos eliminados pelas fezes do animal contaminado. Não é todo animal que tem, só o que não está vacinado e está contaminado. No intestino grosso, o cisto libera as amebas que invadem a mucosa intestinal e provocam feridas internas e diarreia intensa. Podem atingir o fígado da pessoa e outros órgãos, provocando lesões. Como os cistos são eliminados pelas fezes, são importantes hábitos lavar sempre bem as mãos, braços e os alimentos que a gente vai consumir. Não confie que eles estejam já higienizados, os alimentos. É melhor pecar pelo exagero, sempre lavar antes de consumir. É importante também cobrar do governo os serviços de saneamento básico. Aquelas comunidades que possuem esgotos a céu aberto são comunidades onde existe com mais frequência o aparecimento da toxoplasmose. A doença pode ser curada por medicamentos específicos, depende muito do resultado dos exames da pessoa. Malária é um outro tipo de doença provocada por parasitas, por protozoários, inseto, é muito comum na região amazônica, principalmente ali pelo estado do Amapá, pelo estado do Amazonas, um pouco do Pará, onde tem muita incidência de água e de plantas. Algumas áreas da região Nordeste pode acontecer também o aparecimento da malária. É transmitido pela picada de mosquito do gênero Anopheles. O parasita se reproduz nas hemácias. Quem são as hemácias? São as células sanguíneas. As hemácias são as responsáveis para levar o oxigênio para o corpo
O parasita se reproduz nelas, né? As células sanguíneas ficam repletas de plasmódios, que faz com que as hemácias se rompam e liberem parasitas e vão infectar novas células, novas hemácias. Existem medicamentos específicos para combater a malária. É fundamental eliminar primeiro mosquitos e suas larvas, assim como usar telas protetoras nas portas, janelas e telas em cima das camas, nessas regiões. Essas telas de cama é aquele mosquiteiro que bota no teto e se abre colocando por cima da cama, ok? A transmissão pode ser feita pela também transfusão de sangue contaminado, já que elas se alojam nas hemácias. A transfusão de sangue também, se o sangue estiver contaminado, é uma forma de contágio, e o compartilhamento de seringas e agulhas também pode ser um vetor para acontecer a doença. O contato também da mãe para o bebê na hora do parto, que pode acontecer de ter a troca sanguínea. Se a mãe estiver infectada, ela poderá passar para o bebê também. Verminoses. Falta de abastecimento de água, rede de esgotos ou fossa séptica nas moradias do Brasil, elas formam uma séria ameaça à saúde das pessoas, pois muitas doenças são transmitidas pelo solo contaminado, água e alimentos contaminados também. Entre elas estão doenças causadas por alguns vermes, que são os helmintos. Doenças causadas por helmintos devem ser combatidas por meio de tratamentos dos doentes, por meio do saneamento básico adequado e pelas medidas de higiene pessoal. Os vermes, eles não só têm incidência no intestino, não. Eles não só são liberados pelo ânus, não. Nessas regiões, altas regiões rurais, longe de tudo, existem pessoas portadoras de verminoses que podem colocar verminose pela boca, pelo nariz, e como você vê aí na figura, tem verme saindo até pelos olhos. Isso não é uma montagem, isso é verdade, pode acontecer isso sim. Teníase e cisticercose. Tênia, que é a famosa solitária, que a gente chama, a pessoa está tão magra, parece que tem uma solitária aí dentro, é verdade, ela consome quase tudo que a gente se alimenta, e elas estão juntas aí, as duas doenças, a teníase e a cisticercose, porque as duas são extremamente parecidas. As duas são provocadas por tênias. Elas só são de espécies diferentes que a gente vai ver já já. As tênias ou solitárias, elas são parasitas que habitam no nosso intestino delgado humano, e provocam uma doença chamada de teníase. Outras tênias podem parasitar bois, enquanto outras também podem parasitar corpos. Elas são do mesmo gênero, porém são de espécies diferentes. A tênia possui uma cabeça, essa imagem do meio aí é uma espécie de tênia que possui uma cabeça, essa cabeça se prende à parede interna do intestino do hospedeiro. O hospedeiro é quem a hospeda dentro do corpo. No caso, nós somos hospedeiros de algumas espécies de tênia. Na maioria, elas são muito grandes e enroladas. Elas medem de 3 metros a 8 metros de comprimento e têm uma aparência achatada, como se fosse uma longa fita. As tênias, elas são hermafroditas, ou seja, elas fazem a autofecundação
que eu vou cobrar de vocês, porque isso já foi dado no primeiro capítulo, na época que nós temos a reprodução assexuada e sexuada, onde nós vimos os hermafroditas, nós vimos a autofecundação. Quem é ela? Quem é a autofecundação? São gametas masculinos e femininos que se fundem dentro do mesmo organismo, já que é hermafrodita, e formam ovos. Eles se autofecundam dentro de um corpo só. Após a fecundação, os segmentos maduros, cheios de ovos, se desprendem do corpo do verme e saem com as fezes do doente. Esse doente aqui é chamado de hospedeiro. Bom, a gente vai ver aqui uma espécie de círculo, né? O círculo da tênese. O porco se alimenta, os ovos da tênia são ingeridos por ele, ou seja, o porco se alimenta do alimento mal cozido, ou mal higienizado, ou mal tratado. Porco é porco, porco só come porcaria, porco de rua, tá? O porco de criadouros é diferente. Ele se alimenta de alimentos contaminados com ovos da tênia. Número 2, esses ovos transformam-se em larvas. 3, o homem ingere a carne de porco crua ou mal cozida, que está contaminada. Essa larva vai se alojar no intestino desse homem que ingeriu e vai alcançar a corrente sanguínea, onde vai percorrer o corpo inteiro e a larva da tênia irá chegar a alguns tecidos, como o músculo e como o cérebro. Pode se alojar no cérebro? Pode. Pode se alojar nos músculos? Pode também. Fezes do ser humano com ovos de tênia contaminam águas e vegetais. Os porcos ingerem ovos da tênia sólida e o boi ingere ovos da tênia saginata. Percebam que as duas, elas são do mesmo gênero, mas elas são de espécies diferentes. Gênero tênia, espécie sólio ou saginata. Os porcos ingerem esses ovos, de onde saem larvas que se instalam nos músculos do animal. O cozimento correto da carne destrói a estrutura do cisticerco, porque provoca a doença chamada de cisticercose, a gente vai ver já já. Se eu estou cozinhando a carne de maneira correta, o cisticerco ele não vai resistir. Ele não irá resistir à alta temperatura. Porém, se uma pessoa come carne contaminada que está crua ou mal cozida, o hemito vai atingir o intestino delgado, onde passa a se desenvolver. Ao se apresentarem os sintomas, o paciente sentirá dores no abdômen, ele apresentará fraqueza e apresentará perda de peso. Ovos da tênia saginata, que eles são ingeridos através também de alimentos mal cozidos, as larvas podem se instalar nos músculos, no cérebro e formam também cisticercos, provocando lesões muito sérias se não forem removidos por cirurgia ou, se for descoberto imediatamente, serão destruídas por medicamentos. Dentre as medidas específicas de combate à teníase ou à cisticercose estão fiscalização de carne nos abatedouros, isso compete aos órgãos que fazem essa fiscalização, normalmente a vigilância sanitária. A ingestão de carne bem passada também não se corre o risco de ingerir ovos de tênia. Os hábitos de higiene pessoal, como lavar sempre as mãos antes de manipular alimentos, ou lavar sempre as mãos depois de evacuações, depois de irem ao banheiro, para fazer as necessidades fisiológicas, e também higienização das mãos antes das refeições.
Nessa primeira imagem, a gente vê uma carne contaminada com os cistos. São esses caroços brancos que existem aí na carne. Existem carnes de meio de feira que estão desse jeito. Nessa segunda imagem, a gente vê o cérebro já saindo, já está no estágio extremamente grave, esse caso aí. Nas duas últimas imagens, já são imagens através de exames, onde a gente já vê a larva dos cisticercos aí já alojados no cérebro do paciente. Mais uma doença, esquistossomose, também uma doença parasitária provocada por protozoários que fazem, eles ficam normalmente localizados em água doce parada dentro de um outro ser, que é o caramujo. O caramujo, se estiver contaminado, poderá passar para o homem que está com frequência utilizando água doce parada, seja em lagoa, seja em rio parado ou em açude. Em água corrente, isso não irá acontecer. É conhecida popularmente como barriga d'água, ou pode ser também chamada febre do caramujo, e ela é causada pelo protozoário Schistosoma mansoni. A fêmea põe os ovos eliminados pela fezes do doente, a pessoa doente. Essas pessoas, elas moram normalmente em zona rural, onde tem grande incidência de açudes, rios parados ou lagoas. Elas não têm estrutura nas suas residências. Muitas pessoas ainda não têm banheiros nas suas residências, e eles fazem suas necessidades fisiológicas normalmente no meio do mato, próximo a locais que tenham água doce parada. Se eles fazem isso, está contaminado, está com a doença, dentro das fezes deles tem ovos de fêmea do Schistosoma mansoni, e esses ovos irão contaminar o ambiente aquático. Se essas fezes contaminadas, contendo esses ovos, atingem a água doce, chegam até açude, lagoas e rios parados, eles vão originar pequenas larvas. Essas larvas irão entrar no corpo do caramujo, porque o caramujo, ele é um depurador de água doce. O que é um depurador? Ele se alimenta de tudo que não presta dentro da água doce, inclusive os ovos da fêmea do Schistosoma mansoni. Eles irão entrar no corpo do caramujo, irão se desenvolver e irão criar famílias dentro desse corpo. Depois da larva adulta, elas saem dos corpos dos caramujos e contaminam muito mais as águas dos rios, lagoas e riachos, penetrando no corpo do homem como? Pelos poros da pele. Normalmente, pessoas que são pescadores de rios, pescadores de água doce, onde passam muito tempo dentro dessa água, essas larvas irão entrar pelos poros da pele. Ok? Ao entrar pelos poros, eles atingem a corrente sanguínea, rodam o corpo inteiro, podendo atingir fígado, intestino delgado, irá provocar uma diarreia muito séria, irá provocar intestino inflamado e irá provocar muitas dores abdominais. A barriga do paciente fica extremamente dilatada, porque vai acumular muito líquido no plasma sanguíneo. Aí o aluno pergunta, professor, ele pode ser retirado? Pode ser retirado, mas vai criar novamente, através de seringas muito grandes, vai tirando parte desse líquido, porque chega uma hora que não tem mais para onde a barriga crescer.
As estimativas indicam que cerca de 1,5 milhão de pessoas já estejam infectadas com Schistosoma mansoni no nosso país, principalmente em muitos estados do Nordeste e estados do Sudeste, onde essa doença ela é endêmica. Lembrando a vocês que existem diferenças entre epidemia, endemia e pandemia. Epidemia, quando a doença atinge uma região e, num curto espaço de tempo, ocorreu essa epidemia e, com providências tomadas, disseminaram. O caso da H1N1. Na época dessa gripe, foi uma endemia, onde alguns estados aconteceram milhares de casos, mas ela, em questão de meses, ela já foi disseminada, ela foi cortado todo o contágio delas. Mas quando é que uma epidemia se torna uma endemia? Uma endemia é uma doença que acontece em algumas regiões específicas, onde dura um grande período, um longo período de tempo, que é o caso da esquistossomose. Primeiro, que não é na hora que o paciente é atacado pela larva do xistosoma que ele já desenvolve a doença, não. O xistosoma vai andar o corpo todo, vai passear, vai se alojar em alguns órgãos, como o fígado, lá vai formar família, até isso vir a surgir, são muitos anos, mas ela é uma doença endêmica. Os vermes da esquistossomose, eles podem ser eliminados através do uso de alguns medicamentos. Existem algumas medidas de combate, e essas medidas são identificação dos locais onde existe o potencial de transmissão, locais onde a incidência de esquistossomose é muito grande. Nós temos também como combate a coleta do caramujo de forma manual. Pessoas vigilantes ou fiscais de saúde irão a alguns locais onde tem a população de caramujo. Esses caramujos são retirados dali de forma manual e colocados em baldes cheios de água com muito sal. Tem que ser com bastante sal, pois o caramujo, só uma questão de entendimento, ele gosta de água doce, ele não gosta de água salgada. Colocando sal ou água quente, irá danificar os ovos, principalmente a água salgada irá danificar os ovos, a água quente poderá matar o caramujo. As campanhas de informação e conscientização da população, alertando sobre a doença e o seu modo de transmissão, também é uma forma de combate a esse tipo de doença. Na primeira imagem, você vê aí os caramujos, daí ele vai absorver esses ovos, ele vai se alimentar desses ovos, onde dentro do corpo dele lá se transformar em larvas. O paciente, o ser humano, está entrando nesse local de água doce parada, irá ser atacado por essas larvas através dos poros, que vão se alojar provavelmente no fígado. E aí, na terceira imagem, a gente tem, para vocês reconhecerem o que é um caramujo. É essa espécie aí. Vocês vendo isso aí, fiquem longe. Não pisem em cima para matar, porque vocês poderão, se ele estiver contaminado, vocês podem se contaminar de esquistossomose. Agora a gente passa para ascaridíase. Também é um outro tipo de verminose e pode causar lombrigas, que a gente chama popularmente de lombriga. Esse menino está cheio de verme, esse menino está cheio de lombriga. Ascaris lumbricoides é quem provoca a doença ascaridíase. Vamos conhecê-la melhor. Aqui tem o ciclo evolutivo,
como é que ela evolui, tá? Os vermes adultos vivem no intestino de uma pessoa contaminada, essa pessoa não tem saneamento básico, não tem muitas vezes banheiro em casa, não tem como fazer suas necessidades fisiológicas, irá fazer aonde? No meio do mato. Irá, qualquer moitinha que encontrar por aí, ele já resolve a situação. E essas fezes dessas pessoas, elas possuem ovos de lombriga. Os ovos ficam no solo, dependendo do local. Se for um local seco, fica no solo. Se for um local molhado, os ovos também resistem à água, que ficará contaminada. Essa água poderá ser utilizada para a plantação de algumas leguminosas, frutos, folhagens, e esses alimentos estarão, com certeza, contaminados por esses ovos de Ascaris lumbricoides, ao ingerir alimentos que são mal higienizados, mal lavados ou mal cozidos, a pessoa também irá se contaminar. Vamos ver como acontece. A ascaridíase é provocada pelo nematoide Ascaris lumbricoides. As lombrigas medem em torno de 15 centímetros a 40 centímetros no comprimento, tá? Quando adultas, elas formam família, elas formam casinha no intestino delgado humano. Os ovos saem pelas fezes do homem, já que está no intestino, e quando não existe saneamento básico, elas contaminam água e alimentos. As crianças que lembram de sempre as mãos, a boca, se contaminam muito mais fácil. A infestação por lombrigas pode causar alguns sintomas. Podem causar lesões nos pulmões, cólicas abdominais se tiver no intestino, enjoo se tiver no aparelho digestório, falta de disposição, porque ela provoca fraqueza, e pode provocar perda de peso, porque, devido às dores abdominais, a pessoa fica com falta de apetite, e por esse motivo, irá emagrecer, irá perder peso. Por falta de tratamento, o doente pode ter o intestino obstruído, ou seja, fechado, e poderá até morrer. O diagnóstico se dá através de exames parasitológicos. Os exames parasitológicos são feitos através do exame de fezes. Existem medicamentos para matar o Ascaris lumbricoides. Essas medidas específicas de combate às ascaridíase, dentre elas estão o uso de água tratada para beber e preparar alimentos. Essa água, se não tiver um filtro específico, ela pode ser fervida, e evitar que as crianças levem objetos que não sabem a procedência, levar para a boca, principalmente um objeto que se pega por aí, que se pega no chão de qualquer jeito. Larva migras. Terminamos as caridíases. Larva migras. Quem não conhece a larva migras, ela é uma larva que migra dentro da pele do ser humano, e é por isso que é chamada também de bicho geográfico, porque ela vai formando mapas geográficos, tá? A larva fica migrando abaixo da epiderme. Por quê? Porque ela normalmente está presente em bichos caseiros, cachorros e gatos, tá? Ela está dentro do intestino dos animais caseiros. Esses animais, ao fazer as necessidades fisiológicas, eles liberam os ovos da larva migras nas suas fezes. Esses larvas livres no solo poderá atacar o ser humano. Meninos que andam descalços, meninos que ficam sempre no chão,
elas entram pelos poros e ficam fazendo um caminhozinho por baixo da pele. Vamos conhecê-la melhor. Espécies de nematóides, larvamígeras, são espécies de nematóides que parasitam o intestino de cães, ancilostoma canino, e também parasitam o intestino de gatos, o ancilostomas brasiliensis. Esses ancilostomas, eles produzem larvas que penetram a epiderme humana e deslocam por baixo dessa pele. Elas vão abrindo túneis que lembram o traçado de um mapa, que provoca uma imensa coceira, detalhe. Provoca uma imensa coceira, mas essa coceira, ela dá uma agonia, porque você não consegue matar essa coceira, coçando porque está por baixo da pele. É uma doença chamada de larva migras cutânea, ou bicho geográfico, ou dermatite pruriginosa, prurido, meninos, quer dizer coceira. Dermatite é uma inflamação na pele, pode provocar uma inflamação na pele pruriginosa, uma inflamação na pele com uma espécie de coceira. E também pode ser chamado, o larvamígeras pode ser chamado de bicho das praias, pois é comum algumas praias poluídas por fezes de cães e gatos. Só lembrando a vocês, a praia não é o mar. Ah, eu vou tomar banho de praia. Tá errado. A praia é a terra, é a areia, tá? Eu vou tomar um banho de mar, não se toma banho de praia. Pessoas que costumam levar os bichinhos para a praia, por favor, meninos que vocês gostam de levar bichinhos para a praia, para quem gosta, leve também os saquinhos para, na hora que seus bichinhos fizerem as necessidades fisiológicas, vocês também limpem e guardem e joguem aquele saquinho com aquelas fezes muito bem armazenadas dentro, para não provocar nenhuma doença nos outros. A prevenção pode ser feita impedindo o acesso de animais às praias, que ninguém vai fazer isso, né? Que os bichinhos também precisam passear. Também as escolas, tipo creches infantis, que existem tanques de areia para as crianças brincarem, tem que manter a higienização desses tanques de areia, normalmente através de queimadas, e os parques onde as crianças brincam. Quem de vocês gostar de brincar, de passear, de jogar bola em parque ou em praia e tudo, muito cuidado, porque pode estar contaminado por larva migrans, tá? É preciso realizar exames periódicos nos animais para verificar se eles estão contaminados. Se estão, tem que eliminar esse verme através de medicamentos parasitológicos. Vocês vão entender já já como acontece. O ideal também é usar chinelos na praia, porque ele não sobe pelos chinelos, eles atacam a parte de baixo dos pés, ou, se eu estiver deitado, ele vai entrar em qualquer parte do meu corpo. Sempre ao sentar-se nas cadeiras, usar toalhas, ou se estiver na praia, ou cangas, contanto que forre, evitar sentar em cadeira molhada ou em toalha molhada de alguém, evitar o contato da pele com a areia, e há medicamentos que matam as larvas. Prestem bem atenção. Se for atacado, digamos que eu esteja com esse pé aí dessa pessoa da primeira figura, já está assim, para combater essa migração da larva debaixo da pele, é uma medicação. Para combater as larvas dentro do animal, é outra medicação. Vamos entender agora. Se eu acho que o meu animal caseiro
está contaminada, a gente leva no veterinário, ele vai prescrever uma medicação via oral, uma medicação para o animal beber pela boca. Se é no ser humano que já está desse jeito, a medicação é através de uma pomada, tá? Mas essa pomada, antes de colocar, tem que colocar muito gelo em cima. Por quê? Porque o bichinho ele é muito rápido. A gente coloca gelo para poder endurecer ele fica congelado, ele fica duro. Quando a gente passa a pomada em cima, até a pomada entrar nos poros, ele não consegue descongelar. É aí que mata. Se não botar o gelo, a pomada não vai surtir efeito. Filariose é uma outra doença parasitária, aí a gente vê o ciclo evolutivo da filariose, transmissão de larvas também por picada de insetos, onde esse inseto contaminado vai colocar para dentro ovos que irão se transformar em larvas, tá? As larvas produzidas pelos vermes serão produzidas pelos vermes adultos. B, o mosquito adquire a larva pela picada de uma pessoa contaminada, desenvolverá larvas dentro dele, mosquito, e irá transmitir para outros pacientes, pacientes saudáveis, porque esse mosquito ele estará contaminado pela larva da filariose. Vamos ver? É um nematóide filário, o nome dele, pode viver nos vasos linfáticos dos seres humanos. Esses vasos normalmente são a parte de baixo, a parte inferior do corpo, no caso, as pernas. Ele irá provocar uma doença chamada de filariose ou elefantíase. O nome popular, elefantíase, porque fica praticamente parecido com uma pata de elefante. Percebam a diferença das duas pernas da mulher, a perna normal, bem fininha, e uma perna já atacada pela filária, né? Que já está com filariose. Fica exatamente desse jeito aí. Os vasos linfáticos têm a função de drenar o excesso de líquido que sai do sangue, banha as células e volta para o sangue após o processo. Se ele está atacado pela filária, ele não irá fazer esse processo que eu acabei de falar. O líquido que circula nos vasos linfáticos chama-se de linfa. A presença de filárias nesses vasos origina inflamações que vão fechar a passagem e a linfa não irá circular. Se a linfa não circula, ela irá ficar armazenada na parte inferior do nosso corpo, provocando esse inchaço aí. Esse inchaço nada mais é do que acúmulo de linfa, acúmulo de líquido dos vasos linfáticos. Isso ocorre principalmente nos membros inferiores, já falei, como pernas que ficam inchadas e deformadas. As larvas produzidas pelas fêmeas, elas migram dos vasos linfáticos para o sangue. Repetindo, elas migram dos vasos linfáticos. Se os vasos linfáticos estão infectados, eles ficarão obstruídos. A linfa não tem como passar, vai armazenando, aumentando, e os órgãos do ser humano vão ficar extremamente inchados. Existem medicamentos que combatem esses parasitas, mas é muito difícil reverter lesões e deformações provocadas. Uma vez inchado, os membros não irão mais ficar normais, tá? A prevenção à filariose é feita por eliminação de focos de contaminação, combate ao mosquito e às suas larvas, um saneamento ambiental básico,
como drenagem de águas pluviais. Para quem não sabe, águas pluviais são águas provenientes das chuvas, redução do contato entre seres humanos e o mosquito, com instalação de telas nas portas e janelas de casa, ou uso de telas mosquiteiras. São aquelas telas que colocam-se em cima de camas de paciente e cobrem a cama na hora de dormir. Isso normalmente é feito na zona rural, zona de sítios, de fazendas e tudo mais. Gostaria de agradecer novamente a atenção de vocês e, mais uma vez, o nosso encontro de forma virtual. E na próxima quinta-feira, a nossa aula não será ao vivo, tá? Provavelmente gravada, pois irá acontecer uma reunião nesse mesmo horário. Eu estarei no colégio em reunião, e então a nossa forma ao vivo irá ficar para uma outra oportunidade. Na próxima aula gravada de segunda-feira que vem, vai ser sobre os fungos. Não percam, porque será uma aula extremamente gostosa, será uma aula muito boa da gente ver, tá? Tchau, beijo, meninos, até a próxima.